Essa é uma apresentação por curso de Engenharia Civil da Unifil, disciplina Orçamento e Especificações de Obra para Atividade Fórum. A equipe é formada por Alisson, Fábio, Paulo, Milton, Carlos e Felipe. O programa vai ser, o que nós vamos apresentar? Vamos apresentar primeiro a empresa e as fases de um orçamento e proposta. Tá? Então, avaliação do projeto, visita técnica, planilha orçamentária e cronograma de execução, proposta técnica e proposta comercial, o final, comissionamento, startup, treinamento e quais são as lições aprendidas. E depois a gente fala um pouco sobre os cases dessa empresa, é uma empresa real. Tá? A empresa é a Eco Racional, tem como slogan uso inteligente da água. É uma empresa criada em 2010. Tá? Ela fornece estações de tratamento de efluente, efluente industrial, estação de tratamento de água em geral. Né? Então aqui tem alguns itens do escopo. Estação de tratamento de efluente de lavagem para lavadores de veículos, né? Filtros para aproveitamento de água de chuva, estação de tratamento de água cinza, descontaminador de agrotóxico, entre outros. A fase, a fase um é a avaliação do projeto. Quando um cliente entra em contato com a empresa, então a gente solicita o projeto nesse primeiro contato. Para que eu peço o projeto? Primeiro, preciso estudar o projeto arquitetônico e os complementares, né? Verificar o que eles têm, o que eles podem me informar para eu elaborar esse orçamento. Tá? Então, verificar algumas características que a gente possa, algumas dúvidas que eu posso tirar no projeto, observando o projeto, para que eu anote e na visita eu tenha já alguns questionamentos que eu levantei no projeto, eu identificar na visita. Tá? Verifico também, peço também o meu memorial descritivo, em sua maioria os clientes possuem esse memorial. Quando não tem, é claro, a gente anota lá algumas dúvidas que a gente vai tirar na visita, tá? Mas eu vejo as especificações, quais são as especificações, os equipamentos, materiais, o formato do serviço, qual tipo de serviço que vai ser realizado. Em terceiro, eu anoto todos esses detalhes, anotamos todos esses detalhes para, na visita, verificar lá em loco se o projeto bate com a realidade. Né? E a partir daí ó, é feito o agendamento da visita. Então, na visita técnica, o que eu preciso fazer? O que nós fazemos na visita técnica? Então, a gente vai primeiro fazer um levantamento físico, né? Topografia, desnível é muito importante. Nesse caso que a gente trabalha com estação de tratamento, né? Então eu preciso entender quais são os desníveis. Eu tenho como descartar o resíduo, né, o efluente que sobrou lá, ou se for um descarte legal, né, eu for atender a 430, a Conama 430, onde eu vou descartar isso? Então eu preciso entender, preciso verificar também o acesso, tem acesso, o acesso é fácil, a logística, né, para levar os equipamentos lá a entrega dos equipamentos, entrar com o equipamento dentro do estabelecimento, qual que é a infraestrutura, o que tem já de infraestrutura existente? Eu consigo utilizar essa infraestrutura existente ou eu preciso modificar isso aí, tá? Então, uma outra coisa é confirmar as dimensões, né? Se as dimensões estão batendo com o projeto, tá? Então, eu preciso verificar todas essas questões aí. Um segundo passo é a identificação de risco, né? Se tem alguma restrição ali, ou algum tipo de restrição, risco ambiental, restrições legais e até o regimento interno. Isso é muito importante. Muitas empresas não tomam o cuidado de verificar se eles têm algum regimento interno, algumas normas internas da empresa, né? Então, por exemplo, tem integração, o que eu preciso? Meus colaboradores precisam de NR, alguma NR, alguma coisa assim. Quais são os horários de recebimento de material? Tem horário específico? Tem data específica para receber material? Como que é a entrada? Como que funciona? Então, eu preciso entender todas essas questões para que eu não tenha surpresas na hora de executar essa obra, né? Verificação dos serviços complementares também, isso é importante, né? Quando tem algum serviço complementar, né? Aqueles que a gente acaba deixando
passar na planilha, né? Demolição, remoção de entulho, né? Algum transporte especial, içamento. Eu tenho, por exemplo, como trabalhamos com estação de tratamento, eu tenho reservatório. E se tiver muro fechado, não tiver acesso, eu vou precisar içar isso aí para o fundo. Esse reservatório vai ser instalado no fundo, eu preciso içar ele, né? Como é que eu faço isso? Tá? Então eu preciso entender toda essa característica local aí, anotar isso aí tudo para que depois eu na planilha não passe batido, né? Então coletar os dados também para cronograma, né? Quais são as condições que podem afetar o prazo da obra, por exemplo, clima, né? Qual é o período que eu vou fazer essa intervenção, essa obra? É um período chuvoso? Eu vou ter o espaço é reduzido? Há casos que o espaço é reduzido. Eu tenho uma estação pronta, né? Um modelo de estação que eu utilizo, que eu mais utilizo, mas se ele tiver um pé direito baixo, eu tenho que adaptar essa estação para que caiba naquele local. Eu consigo fazer isso? Qual que é o espaço que ele tem? Né? Eu posso ter que mudar a minha concepção da minha estação. Por quê? Porque eu preciso de espaço para o operador circular ali no meio, né? Então eu preciso verificar todas essas questões. Acesso novamente, né? Todo o acesso para material, acesso para operador, né? Acesso para o instalador. Então eu preciso verificar todas essas questões aí. Tudo isso eu preciso registrar o máximo de registro possível, né? Pode ser vídeo, foto. Eu aconselho vídeo, foto, checklist. Eu já vai com o checklist pronto, né? Com aquelas questionamentos do checklist. Chegando lá, eu vou identificar outras coisas. Então, eu preciso ter um espaço para anotar todas as questões e registrar em foto, para na hora que eu for fazer a planilha, eu ter todas essas informações na minha mão para que eu possa fazer, eu não possa deixar passar nenhum detalhe, tá? Então aí, partindo disso, eu tenho todos esses registros, tenho todas essas informações, a gente vai criar a planilha orçamentária, montar essa planilha, né? Em geral, a gente monta uma planilha analítica, peça por peça, item por item, porque aí eu tenho mais detalhes e aí é muito mais difícil dar problema lá no futuro, né? Então, assim, faço um levantamento de material. Então, primeiro, um levantamento de material e serviço que eu preciso para esse, para esse empreendimento, né? Para essa empreitada, baseado no projeto e na visita. Então, eu tenho o projeto, tenho a visita, faço uma adequação ali, eu vejo se está batendo, se tudo está em conformidade, e aí eu vou para cotação. Então, faço cotação de mão de obra, faço cotação de fornecedor, faço toda uma cotação para colocar nessa planilha. Tá? E aí depois faço um cronograma de execução. Então, depois que eu tenho a planilha, o que, que vai ser executado, qual que é o prazo do meu fornecedor entregar esses materiais aí que eu preciso e período de obra, eu consigo montar esse cronograma, né? Esse cronograma de execução. Então, o cronograma de execução basicamente né, pode ser no Excel, eu utilizo o Excel mesmo, já tenho um modelo pronto, né? Então, eu coloco lá item a item, faço uma cotação e vou colocando preço. E aí eu tenho um espaço, você vê aqui embaixo, aqui a gente tem um espaço onde tem o preço total, né? Tem todos os preços lançados e o valor total. Eu tenho uma outra parte, porque assim, ó, acontece muito de você fazer uma visita. Tem um projeto, você faz uma visita e lá na visita você detecta coisas que não estão no projeto. Então eu faço uma outra planilha, uma planilha em seguida, né, uma planilha extra que mostra esses opcionais. Às vezes esses opcionais são porque uma norma permite, uma norma exige, né? Uma legislação exige que se faça daquele jeito e não está especificado no projeto nem no memorial. Então eu faço essa planilha extra, um valor total, somo os dois valores e imputo o BDI. Aí eu tenho o valor total que eu vou fazer, vai compor minha planilha de orçamento, tá? Uma planilha, uma planilha de preço. Então, por que que eu faço? Por que que eu separo isso? Para que o meu cliente possa comparar a minha planilha com a planilha do meu concorrente. Se eu não informar isso, colocar tudo dentro da mesma planilha, o meu concorrente pode não colocar esses itens e aí quando ele vai é,
comparar as planilhas, o meu preço vai estar muito mais alto, né? Então, tem que se tomar muito esse cuidado para não ter esse problema, né? Para que ele possa comparar laranja com laranja e limão com limão, né? E não comparar limão com laranja, né? No termo mais bruto de expressar, né? A partir daí eu monto um cronograma de execução que estabelece quando cada etapa vai ser realizada, né? Então eu tenho lá, nesse caso aqui, eu coloquei 20 dias aí de entrega, né? Desde de início de entrega de material, adequação civil, todas as fases, 20 dias. Né? Geralmente as estações estão prontas, né? São estações compactas, então eu já tenho ela pronta, só finalizo, faço um teste no meu depósito e aí eu já mando para lá e faço a montagem local, né? A montagem eletromecânica e as hidráulica e elétrica. Então eu tenho lá esse cronograma e ele vai definir a sequência das atividades, né? Qual atividade vai ser primeiro? Que dia? Ó, eu entrego, primeiro entrega do memorial descritivo projeto executivo. Dia 1, adequação civil, um período longo. Aí depende o que vai ser feito nessa adequação, né? Então tem esse período, montagem hidráulica, entrega dos materiais, quando que vai ser entregue os materiais, os equipamentos, até o final, a entrega definitiva, startup, comissionamento e treinamento. E aí a entrega definitiva. A partir daí eu monto a proposta técnica, né? Definir o escopo de fornecimento, o que que eu vou fornecer nessa minha proposta, o que que eu estou fornecendo, o que que eu vou resolver, qual é a solução que eu estou apresentando para o meu cliente. Os componentes principais, né? Filtro, módulo, bomba, nós vamos ver no próximo slide o que que tem lá, detalhado alguns itens, né? Adaptações civis, quem vai fazer, né? Quais são as adaptações, né? Eu vou apresentar um projeto executivo e aí ele vai ter que, o cliente que vai fazer essas adequações ou vai entrar no meu escopo de fornecimento? Instalações hidráulicas e elétricas, garantias técnicas e desempenho, né? Então, geralmente tem lá um tópico, um item que eu falo, ó, eu estou garantindo o CONAMA 430, se ele precisar, assim que o órgão ambiental solicitou para o meu cliente, e aí o meu cliente vai falar, eu preciso atender essa resolução, ou essa portaria, ou essa norma. Então eu vou colocar esse item que o meu equipamento ele vai atender essa portaria, essa resolução, norma que seja, tá? A proposta técnica aqui a gente vê itens inclusos na proposta: projeto básico, RT, filtro, módulo da estação de tratamento, misturador, bombas dosadoras, filtros de areia, filtros de mídias filtrantes, areia, carvão zeólita e por aí vai. Né? Então eu tenho ali o meu escopo. O que que eu estou fornecendo e o que que ele faz? E o que que não está na proposta, né? Mão de obra de adequação, a mão de obra de montagem é minha, daí vai entrando na minha parte de escopo, a de adequação é do cliente, então entra no escopo dele, licenças, alvarás, então tudo especificado de cada um, né? E aí entra na proposta comercial, eu mando numa proposta só técnica e comercial. A comercial eu tenho lá o investimento. Qual é o investimento? A planilha, eu não forneço a planilha, né? O valor é global. Então, qual que é o investimento? Investimento X da solução em si, né? Seja o aproveitamento de água de chuva junto com a estação de tratamento, então é completo, tá? Prazo de pagamento, qual é a forma de pagamento? Né? Aí é combinado de cliente a cliente, né? De cliente a fornecedor. Prazo de execução e entrega, então é estipulado lá, ó, 20 dias para a entrega dos serviços e dos produtos. Quais são as garantias, né? O que que entra no termo de garantia? Tá? Então, essa é a proposta comercial. Finalizou, né? Finalizou a obra, aí vai seguir o cronograma, segue todo aquele cronograma de execução, e aí vamos para o comissionamento. Como que é o comissionamento, né? Checagem das instalações. Então, primeiro terminou de instalar, faz uma checagem das instalações, testes hidráulicos e elétricos, estanqueidade, se tem algum vazamento, elétrico, se está funcionando, boias, bomba dosadora, configuração do sistema, ajuste fino, então bomba dosadora você precisa ajustar,
central controlador de pH, o eletrodo. Então você tem que ajustar todo, tem que fazer toda essa configuração. E a medição de desempenho, faz um tratamento lá, né? Faz o startup, faz o treino de tratamento. Então você tem lá a medição de desempenho. Ele aparentemente, né? Você não vai fazer análise, não dá para fazer análise no local, mas alguns parâmetros você consegue medir, pH, turbidez. Então a gente consegue, com material portátil, a gente consegue medir alguns parâmetros, tá? É, a partir daí, depois que fez essas checagens, eu vou fazer a correção. Ah, tem um vazamento, uma válvula está solta, vai lá e faz a correção, né? E junto a isso já faz o treinamento da equipe. Então faz o startup e já está treinando a equipe para esses ajustes, manutenção, né? E tudo isso atrelado a um registro de relatório. Então, esse relatório vai registrar num relatório de comissionamento o que foi feito, o que foi corrigido, o que foi ensinado, como que foi o treinamento, né? Então, tudo isso está dentro do comissionamento. O startup treinamento, então, está lá no startup, fez o startup, acionou o equipamento, né? Começou o equipamento a funcionar, faz o treinamento junto a isso, né? Então, início e fechamento do sistema, como que você starta o sistema início, no começo do dia, no final do dia, vou desligar, acabou a água, o efluente para ser tratado, como é que ele desliga, como que ele lê os indicadores, aonde ele encontra no manual, controle de painéis e comando, como que ele faz o sistema comando automático ou manual, ele quer fazer um tratamento de um período curto de tempo, vou fazer um tratamento manual. Então, todo esse treinamento ele é estruturado ali para que não fique dúvidas, né? Manutenção periódica também. Então, a manutenção periódica também é no treinamento. Limpeza dos componentes, checagem das bombas, válvulas, sensores, qual que é o período dessa checagem, periodicidade de cada manutenção, né? A bomba você precisa fazer uma checagem a cada tantos dias, bomba dosadora, limpeza diária, ao final do tratamento você fazer uma limpeza diária. Procedimentos de emergência também entra, né? Então tem os procedimentos transbordo, deu um transbordo, um vazamento, o que que eu faço? Acionou um alarme, o que que eu vou fazer? Como que é a parada segura do sistema? Apertar o botão de emergência ou tem outra coisa para fazer, né? Então tudo isso aí está incluso aí no procedimento de emergência. Segurança também, EPI, quais são os EPIs que o colaborador lá, o operador, ele vai ter que usar para determinada ação, né? Riscos associados, quais são os riscos associados a esse sistema, a essa operação? Né? E contato direto com o produto químico também, como que ele tem que agir porque ele vai ter contato, né? Soda, PAC, polímero, sulfato de alumínio, então ele vai ter contato com o produto químico, né? Como que ele tem que se portar aí, tudo estruturado nesse treinamento e no manual. E aí faz a entrega do databook, né? Que é o manual de operação e manutenção. Plano de manutenção periódica, geralmente está lá no manual, mas também tem uma placa, a gente afixa uma placa lá com todas as manutenções periódicas e os contatos de suporte técnico. Ele vai precisar, em determinado momento, ele tem uma dúvida, ele tem que ter um contato rápido com o fornecedor. Tá? Registro do treinamento, então faz uma lista de presentes do operador, todo mundo assina, relatório das ações do treinamento, o que foi feito lá no treinamento, o que aconteceu, tem algum detalhe, uma observação, faz uma coleta dessa água tratada, o efluente bruto e o tratado, para mandar para a análise, né? E para depois confrontar para ver se ele está de acordo, se ele está adequado ao que foi pedido, né? A solução que o cliente pediu. E faz uma declaração de entrega provisória ali no treinamento, e aí depois que voltar essa análise, né? A análise não é feita de um dia para o outro, depois que volta essa análise, a gente emite a declaração definitiva desde que atendeu aquela solicitação. Tá? E quais são as lições aprendidas nisso? Né? O levantamento incorreto de dados vai gerar prejuízo se você não levantar dados corretamente, né? Por isso que a visita é muito importante, porque você tem o projeto, mas na visita você vai ver coisas que você pode encontrar características bem diferentes. Especificação mal detalhada também gera interpretação divergente, né? O que seria isso aí? Se não tiver bem especificado qual o equipamento que o cliente quer e o que você está colocando, pode gerar mal interpretação, né? Desconsiderar logística, dificuldade de execução também afeta o cronograma e custo, né? Se você não verificar lá se tem acesso, içamento, o que você vai precisar, né? Subestimar os custos indiretos do BDI, né?
Falta de integração entre os projetos entre os projetos vai gerar conflito na execução. Então você tem lá uma viga que está passando e você tem que passar uma tubulação. Se não considerar isso aí, vai ter problema futuro, né? Falta de comunicação também vai gerar problema. E não prevê o comissionamento, treinamento e assistência técnica vai gerar uma insatisfação e retrabalho, né? Então esse é o, o trabalho de hoje, a apresentação.